foi ser doula na pandemia? Vai ter vídeo novo. Pensamos bem. Quanto mais cedo você chamar uma doula, tô pra apresentar a casa nova. E estamos aqui de volta, depois de quase 1 ano e meio sem nenhum vídeo novo no canal, depois de quase 1 ano e meio isoladas, fechadas, paradas. É 1 ano e meio e muita coisa mudou para todo mundo, que nós perdemos 563 mil pessoas para Covid. 1 ano e meio desde que a gente teve que recomeçar e criar novos hábitos, novos costumes. Essa pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa. Eu não sei como foi para vocês, mas lá no começo, quando eu tava ouvindo os primeiros assuntos sobre coronavírus, sobre Covid, que tava lá na China e que tava acontecendo não sei o que na Itália, eu tava tão alheia a tudo. Eu acho que é tanta notícia absurda que a gente ouve que eu cheguei num ponto que eu demoro a acreditar nas coisas que estão acontecendo. Eu lembro quando foi a greve dos caminhoneiros, eu fui a pessoa que achei que era mais uma fake news e fiquei sem gasolina por quase 1 mês. Então, da mesma forma, a pandemia, por mais que ela teve tantos anúncios antes de começar, me pegou de surpresa. Então, quando eu entendi o que estava acontecendo, quando eu vi que o negócio era muito mais sério, que era muito real, já estava fechando tudo. E uma das primeiras coisas, uma das primeiras notícias que eu tive foi: doula não entra mais nos hospitais. Os hospitais estão fechando, muitos não estão permitindo nem acompanhante e absolutamente nenhum hospital está permitindo doula. No começo foi muito assustador, não sabia, né, como é que vai ser atender durante essa pandemia. Eu cheguei a fazer um vídeo lá no comecinho, fizemos uma live no YouTube, tem ela disponível para quem quiser rever ou quem quiser ver pela primeira vez. E lá a gente falava exatamente disso, de como é que vai ficar o acompanhamento, como é que vai ficar essa situação de não ter uma doula te acompanhando até o hospital. E de alguma forma a gente conseguiu se reinventar. Essa foi a palavra da vez da pandemia, essa foi a palavra que tantas pessoas utilizaram sobre tudo, sobre trabalho, sobre escola, sobre faculdade, sobre tudo. Com a gente não foi diferente. A gente teve que aprender novas formas de dar a assistência, novas formas de dar esse suporte contínuo, de não perder esse suporte intraparto, mesmo que a gente não pudesse estar lá presencialmente de corpo, mas se mantendo presente online, se mantendo presente à distância, se mantendo presente madrugada inteira acordada até o bebê nascer. Tivemos que achar novas formas de fazer as consultas, dando muita preferência para o online, deixando o presencial para aquilo que fosse realmente essencial. É importante a gente lembrar que a cada 10 gestantes que morrem no mundo, 8 são no Brasil. E uma das preocupações que a gente mais teve durante esse período de pandemia, durante esse caos que foi essa pandemia, foi lembrar o tempo todo desse dado, de que a cada 10 gestantes mortas no mundo, 8 são no Brasil. Nós vivemos num país que não sabe lidar com gestantes. Nós vivemos num país onde 95% das mortes maternas são por negligência. Imagina no meio de uma pandemia, onde gestantes são um grupo sério de risco, o que aconteceu com essas mulheres? Muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por falta de saber como tratar. No começo, muita gente ainda achava que a gestação não era um fator de risco. Nós ficamos muito preocupadas desde o início, porque vimos muitas notícias de gestantes complicando e logo veio a confirmação de que era algo muito grave para a gestante. Então, o quanto a gente pôde fazer tudo o máximo possível no online, nós fizemos. Continuamos, inclusive, dando muito mais assistência online. Percebemos, inclusive, que hoje, para a gente fazer uma consulta, não necessariamente precisa ter esse deslocamento da gestante. Mas agora já tá todo mundo vacinado, nós estamos vacinadas. Né, as doulas estão vacinadas, as gestantes estão vacinadas e isso é ótimo. Que bom, queremos cada dia mais pessoas vacinadas, porque são as vacinas que vão nos ajudar a voltar o máximo possível, o mais próximo possível da normalidade, do que a gente chamava de normalidade antes da pandemia. Mas a gente sabe que esse papo do novo normal, por mais cansativo que seja, é muito real, porque nós nunca mais vamos voltar àquilo que era antes da pandemia. Porque de alguma forma, longe de falar que a pandemia nos ensinou muita coisa e nos trouxe crescimento, eu acredito que muito pelo contrário. Eu acho que essa pandemia conseguiu inclusive mostrar o pior do ser humano, da falta de respeito, de recusas de vacinas, de recusa de uso de máscara, de recusa de respeito aos limites de isolamento social e de distanciamento social. Eu acho que essa pandemia mostrou que as pessoas são extremamente egoístas.
mas não é todo mundo. Claro que não é todo mundo. No mundo não é todo mundo assim. Mas quem é assim apareceu muito mais. E nós conseguimos descobrir muito mais fácil quem são essas pessoas que não se importam tanto assim com o próximo. Que de certa forma podemos dizer que foi algo bom que a pandemia trouxe. Que a gente vai conhecendo melhor as pessoas e sabendo também de quem que a gente precisa manter a distância, não só pelo risco de coronavírus. Mas essa pandemia, ela acabou de alguma forma nos ensinando outras formas de encarar as coisas, outras formas de atender, até mesmo para uma gestante. Já estamos todos vacinados, ok, estamos todos vacinados e isso é ótimo, mas por que não ter esse conforto e essa comodidade da gestante, ao invés de sair de casa para sair uma consulta, para um atendimento que pode ser feito todo online, por que não manter esse conforto para ela? Quem disse que o atendimento online não vai ser tão bom quanto um atendimento presencial? Eu acredito que seja tão bom quanto, ou às vezes até melhor, porque é uma preocupação a menos com horário, com ter que sair de casa, ter que se arrumar, e às vezes estar naquele dia, que gestante tem aqueles dias que está um pouquinho mais indisposta, às vezes era um dia que desmarcaria uma consulta, pronto, fazemos online, não precisa mais desmarcar. Então, apesar de todos os pesares, apesar de todas as dificuldades que essa pandemia trouxe, a gente teve esse lado de enxergar novos horizontes, de enxergar novas maneiras de trabalhar, que de certa forma foi bom. E é importante lembrar que todas as pessoas, não importa como foi para você lidar com essa pandemia, dificilmente uma pessoa vai sair dessa pandemia, vai sair desse período pós-pandemia sem uma pitadinha a mais de ansiedade ou de depressão. Muitas pessoas passaram, e eu falo que eu passei por todas as fases do luto nessa pandemia. Fui desde a negação até agora a aceitação. Ao não ter o que fazer, a gente tem que tentar continuar vivendo de alguma forma e tentar lutar para permanecer vivo no meio de um caos. Com tanta gente morrendo, com tanta notícia triste todos os dias, com tanta gente jovem, com uma vida inteira pela frente, indo embora, tantos amigos próximos, tantos amigos de infância, tantos vizinhos, tantos parentes. Quantas pessoas perderam famílias inteiras? Ninguém sai do outro lado como se nada tivesse acontecido. Ninguém sai do outro lado bem. E não é vergonha não estar bem, não é vergonha pedir ajuda. Então procurem ajuda, peçam ajuda em grupo, de repente criar grupo de amigas para se apoiar, de repente criar grupo de mães para se apoiar, por que não? Porque nesse momento, às vezes só da gente ouvir um pouquinho do outro e poder desabafar e falar como a gente está se sentindo, já é um certo conforto, já ajuda um pouco em todos esses sintomas de ansiedade e depressão. E procurar um psicólogo, procurar terapia, procurar ajuda profissional, porque vamos precisar, todos vamos precisar. E eu quero que vocês contem um pouco como foi esse período de pandemia de vocês. Sejam bem-vindos de volta ao canal. Aproveitem que a gente vai trazer muito conteúdo, muitos vídeos bons. A alegria de estar vacinada e podendo fazer vídeos de novo para vocês é um alívio. E não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para receber os avisos dos nossos vídeos. Compartilha com os amigos, compartilha nas redes sociais, comenta, conta pra gente como foi pra vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima. Assim, mas tá todo mundo vacinado. Eu acho que você ia concluir bem também. TDAH. Já estamos todos vacinados. Era isso que eu ia falar. E eu ia falar mais alguma outra coisa que enquanto eu tava falando, eu não quis interromper pra não perder o raciocínio e eu perdi o que eu ia falar. Você acabou de fazer um link do TDAH, que era uma coisa que você tinha começado lá atrás, daí você linkou, falou, e daí no meio você esqueceu outra coisa. Foi o que aconteceu.